Olá a todos! Hoje vamos fazer croissants franceses, ou seja, vamos fazer croissants com massa folhada. Para fazer os croissants vamos precisar 1 kg de farinha, sem fermento, 600 ml de água, 100 gramas de margarina, 50 gramas de fermento fresco, 40 gramas de açúcar e 15 gramas de sal. Para a massa, para fazermos o folhado, temos aqui 400 gramas de margarina. Esta margarina devia ser meia folhada, está bem? Vou usar normal, o efeito não é o mesmo, mas vão ficar bons certamente, está bem? Então vamos começar. Para começar a fazer a massa, porque no fundo a massa folhada é termos uma base de massa e depois colocar-lhe nas camadas, incorporar-lhe a margarina, tá bem? Então vou começar esta receita, vou começar a juntar a farinha com a água, tá bem? Bem misturado, depois vamos usar a mesa para amassar, mas entretanto vamos fazer a mistura na taça para criar menos sujidade na mesa. Quem tiver máquina de bater, aproveita e faz isto tudo na máquina, tá bem? Vai juntar a água toda. Vocês já sabem que nas massas devemos ter sempre um pouco de água e um pouco de farinha por perto, para fazermos algum ajuste caso seja necessário, até porque as farinhas são diferentes e elas não absorvem a água da mesma forma, tá bem? E como tal, nós vamos tendo sempre por perto um pouco de água ou farinha, conforme for o caso. Então estou aqui a misturar, como podem ver, muito simples. Quando tiver aqui a farinha quase tenha desaparecido aqui no meio da minha água, vou-lhe juntar o fermento, está bem? E aí torna-se difícil aqui na taça. Se tivéssemos uma máquina era muito fácil, está bem? Íamos acrescentando e deixávamos bater. Tá bem? Mas não há máquina, não faz mal, não temos que comprar máquina, podemos usar a força dos nossos braços, está bem? Que é isso que eu vou tentar. Reparem, aqui já tenho a farinha quase, vou usar aqui esta colher para me ajudar, tá bem? Isto é muito fácil. Apesar de ser massa folhada, nós podíamos fazer os croissants usando massa de brioche, por exemplo, mas hoje resolvi fazer com massa folhada, para verem que realmente também é muito simples. Ora, já tenho aqui quase a farinha a desaparecer. Então vamos continuar, mexemos bem a farinha até incorporar, até que a água esteja completamente incorporada, tá bem? Entretanto, quando isso acontecer, vamos incorporar o fermento fresco, tá bem? E mexemos bem. Atenção, enquanto nós estamos a incorporar o fermento neste preparado, podemos amolecer a margarina com o açúcar. Juntamos a margarina e com o sal, tá bem? Vamos colocar isto a amolecer no micro-ondas para nos ajudar a seguir a incorporar na massa, tá bem? Reparem, muito simples, só colocar que assim aproveitamos o tempo. Ora, muito bem, só um bocadinho. Então vamos lá incorporar. Não esquecer que temos que ter a margarina fria para depois incorporar na massa, por isso vamos colocar no frigorífico. Então vamos incorporar o fermento, tá bem? Daqui a pouco passamos. Deixem-me só baixar aqui a potência. Então vamos lá incorporar. Vou preparar a mesa, tá bem? Porque é mais fácil para amassarmos na mesa. Vou já colocar na mesa. E aqui vamos amassar muito bem a nossa massa até formar ponto de véu, tá bem? Mas ainda nos falta incorporar ali a margarina. Vou buscar. Vai nos facilitar aqui o processo. Já está mole o suficiente.
Vou só incorporar aqui um pouco o fermento antes de dar seguimento ao colocar a margarina e o resto dos ingredientes aqui no preparado, está bem? Só aqui a tirar estes restos. Reparem, então vamos tentar incorporar o melhor possível, está bem? Desta vez não desfiz o fermento, vou incorporar direto, está bem? Para verem que podemos seguir vários procedimentos e ter bons resultados. Daqui a um bocadinho já vou incorporar a nossa margarina e depois vou abrir aqui um espaço e vou incorporando. Vou incorporar aos poucos, não preciso de incorporar tudo junto. E vamos amassar, até termos aqui a mistura bem incorporada, tá bem? A margarina podíamos ter adicionado na taça, tinha-nos facilitado aqui o processo, tá bem? Mas pronto, não há problema, isto vai. Reparem que nós, quanto mais amassarmos, tá bem? Vamos fazer com que puxar o glúten da nossa massa, tá? E ela vai ficando cada vez mais lisa, tá bem? Agora é só realmente nós vamos incorporar o resto do preparado e vamos amassar até ter o ponto de véu, tá bem? Também conhecido por outras nomenclaturas como língua de veado, tá bem? O que é importante nas massas é realmente esta força de braços que tem que trabalhar muito, tá bem? Agora é amassar, continuar a amassar, vamos incorporando aqui o resto da margarina que ainda não estava e pronto. E vamos garantir aqui a nossa mistura e amassar o máximo que pudermos, está bem? Já vemos mais ou menos o tempo que será necessário para que esta massa fique no ponto. Reparem, veem que, como tem margarina, esta massa faz mais sujidade, pelo menos nesta fase, enquanto não ativamos a matéria-prima. No entanto, com o amassar, ela vai ao sítio, tá bem? E vocês vão ver que realmente a massa muda de consistência só com a ação mecânica, tá bem? Com esta ação mecânica que nós vamos dando, ela vai alterando as suas características, até porque dão-se reações entre a farinha, entre a proteína e o próprio fermento. O fermento acaba por fazer crescer as massas, criar as tais bolhas de ar, mas também é responsável pela textura, pela crocância, pela água que é absorvida pela massa, tá bem? A partir de agora é só realmente amassar. Ora, muito bem. Então, continuamos a amassar. Como veem, a massa já começa a ficar lisa, reparem, tá bem? Vamos continuar a amassar. Entretanto, podemos ver como é que está o nosso ponto de véu, se ele já começa, a massa já tem elasticidade necessária. Vamos lá ver. Ora, vamos fazer aqui o nosso teste de véu. Vamos molhar as mãos, pegar um bocadinho de massa. Reparem, a massa já começa a esticar, estão a ver, sem rebentar. Ok? Ainda precisa de ser amassada. Vamos lá, continuar a amassar, está bem? Amassamos. A massa está um bocadinho mole, vou-lhe incorporar um bocadinho de farinha, tá? Só um bocadinho. Está um pouco mole. Já tinha incorporado um bocadinho. Vamos passando as mãos na farinha para incorporar calmamente, está bem? Para não corrermos o risco de colocar nem farinha, nem água a mais. Ora,
Veem que à medida que vamos amassando, vai ficando cada vez mais lisa a nossa massa, tá bem? Já sabem, quanto mais amassarmos, melhor. Eu já estou a ficar cansada, realmente aqui dá jeito de ter uma máquina, tá bem? Mas já está a ficar boa, tá bem? Agora vamos, o quê? Vamos deixar a nossa massa repousar. Eu podia deixá-la a repousar aqui em cima da bancada, mas como está um bocadinho calor, vou colocar no frigorífico, porque eu a seguir vamos incorporar a manteiga e eu quero que as duas, massa e manteiga, estejam com consistências similares, está bem? A manteiga não pode estar mole, senão ela vai derreter, tá bem? Ao longo e não vai criar aquele efeito das camadas. Eu não quero que a manteiga incorpore na farinha, eu quero é ter camadas com manteiga e massa, está bem? Mas se nós tivermos a massa mole, a massa acaba por se incorporar. Por isso é que queremos mais ou menos a mesma consistência. Vamos só aqui confirmar se a massa está boa. Reparem, já está boa. Estou a esticá-la e ela não está a abrir, está bem? Ok? Então posso dar por finalizada esta tarefa, tá bom? Reparem, só aqui mais 2 voltinhas, um bocadinho de farinha. Reparem que temos aqui a nossa massa lisa, reparem, tá bem? Está lisinha. Vamos pô-la então a descansar aqui nesta taça. Só aqui mais um bocadinho e vou colocar a massa. Reparem que aqui a ideia não é levedar, tá bem? Não é. Claro que acaba sempre por levedar um bocadinho, mas vamos pretender que ela faça esse processo quando já tiver a massa, a margarina incorporada, tá bem? Então até já, vamos deixar descansar a massa durante uns 10 minutos. Então, olá, vamos ver então se a nossa massa já descansou, se está boa. Aproveitamos, já está boa e já está a levedar. Então, tiramos aqui a nossa manteiga e tiramos a nossa massa. Então temos aqui a nossa massa, vamos colocar a massa na bancada. Ela já começou a levedar, isto são 10 minutos que realmente não perdoam. Então nós vamos, aqui temos de ter bastante cuidado, tá bem? Vou tirar todo este material que não necessitamos. Vamos, aqui é importante polvilhar bem a mesa. Vamos abrir aqui 4 pontas, está bem? Eu vou esticar a massa, mas eu vou querer que a minha massa faça 4 orelhas, está bem? Porquê? Porque nós a seguir vamos lhe incorporar a nossa manteiga, está bem? Então nós, como queremos fechar a massa como se fosse um envelope, então vamos lhe formar aqui 4 orelhinhas, está bem? Vou-lhe dar aqui um jeitinho com a mão para ter aqui 4 orelhas. Temos de ter cuidado com a farinha, não deixar. Vou aqui puxar esta orelha, Se repararem, eu estou a deixar propositadamente mais massa no meio. Porquê? Porque ao colocar a massa por cima da margarina, eu vou querer que ela fique mais ou menos com a mesma quantidade de massa que depois a sobreposição das camadas, das orelhas neste caso, vão fazer, tá bem? Então reparem, para quem não viu, para termos a margarina neste formato, pegávamos na margarina no formato que tivéssemos, íamos-lhe dando com o rolo até obtermos, entre 2 camadas de película, até obtermos mais ou menos um quadrado para colocarmos aqui na nossa massa, tá bem? Então vamos aqui
Reparem, é tal margarina que deveria ser pelo menos meia folhada, mas eu vou usar normal hoje. Então agora é só fechar a nossa massa em envelope. Vou puxando as tais orelhinhas para cima da massa, vou tentar fazer um retângulo perfeito. Reparem, tenho aqui o meu retângulo de massa. Toda a farinha que for agarrando na minha massa deve ser retirada, está bem? Nós devemos de facto garantir que temos farinha por baixo, mas nas camadas vamos sempre no limite. Se tivéssemos, por exemplo, um pincel ou com a mão, vamos tentar retirar essa farinha. Agora o que é que vamos fazer? Vamos estender a massa num retângulo e depois vamos fazer 3 camadas, 3 dobras simples. Já vamos ver como é que se faz cada dobra simples. Vou começar por dar uns toquezinhos sobre aqui a minha massa, porque para que a farinha e a margarina cedam um pouco, está bem? Okay? Temos lá dentro a nossa manteiga, o bloco, para que ele comece a ceder-nos, está bem? Porque senão eu começo a esticar e vai-me sair manteiga por todos os sítios. E a ideia é que não é que isso aconteça, está bem? Então, temos que ter atenção à farinha, não esquecer. Agora vamos com muita calma, está bem? Não podemos fazer uma força bruta, porque se fizermos muita força, nós vamos ter a farinha a desfazer na própria manteiga e o objetivo não é esse. Vamos lhe dar belas camadinhas. Esta primeira camada é este primeiro retângulo é aquele que a gente tem que ter mais atenção. Depois é mais fácil, tá bem? A ideia é realmente a manteiga ir-se espalhando, mas sem se desfazer ou incorporar propriamente na massa, tá bem? A ideia realmente é nós, quando a massa folhada vai para o forno, criar camadas. Se nós deixarmos que a manteiga entre pela massa dentro, não é? Passa a ser uma estrutura única, nós não vamos ter aquele efeito que nós gostamos na massa folhada, que é criar as camadas, está bem? Então vamos continuar. Este processo, como vos digo, parece difícil, mas não é nada difícil. Reparem, nós o que é que fizemos? Fizemos a massa, não é? A massa, neste caso, levou margarina, está bem? Margarina, um bocadinho de sal. A seguir, deixamos arrefecer, não é? Descansar um pouco, 10 minutinhos, e depois colocamos-lhe a manteiga, o bloco da manteiga. A partir de agora é só criar um retângulo comprido e formar 3 camadas simples que vão fazer com que depois os nossos croissants, neste caso, porque a massa vai ser para croissants, façam as tais camadas, ou seja, a massa folhada, está bem? Se vocês repararem, eu nesta primeira fase realmente ando aqui com muito cuidado, porque eu não quero ver a minha manteiga a fugir aqui da nossa massa, está bem? Não é? Aqui temos de estar concentrados. Quanto mais direitinho tivermos a massa, vamos levantando a massa para termos a certeza que ela não está a agarrar. Ao mesmo tempo que levantamos, se ela agarrar, tiramos massa. Olha, aqui já não tem. Temos que garantir que ela não termina. Depois vamos barrendo este excesso de farinha. Espero que experimentem e vão ver que, afinal, a massa folhada não é assim tão difícil, está bem? E é assim, a nossa manteiga está a espalhar aos poucos. Reparem que cada vez mais estamos aqui a conseguir incorporar com muito cuidado. Esta bancada não é assim muito grande, mas vai dar, está bem? Tem que dar. Não temos outra. É fácil.
Basta nós termos vontade de experimentar. A partir do momento que há vontade de experimentar, tudo se transforma muito fácil. Metade disto é vontade de fazer, não mais do que isso. Ora, vamos lá. Reparem que o meu retângulo está a crescer. Então, daqui a um bocadinho já vou explicar como é que se faz as tais camadas simples. Estou a tentar espalhar, que a manteiga não está a aparecer, está bem? Mas eu consigo vê-la debaixo da minha massa. Eu consigo ver como é que ela se está a comportar e ela está-se a comportar muito bem, porque ela está-se a espalhar ao longo de toda a massa. Pronto, é assim. Poderia ficar mais fininho. Bem? Vou tentar esticá-la um pouco mais. Reparem, aqui, pronto, é uma questão de espaço. Se tivéssemos uma bancada maior, também poderíamos ter feito menos, tá bom? Menos croissants, ou seja, a ideia também poderíamos ter começado por uma massa só de meio quilo, que seria mais ajustado aqui a esta área de trabalho. Está bem? E reparem que em momento nenhum nós vimos aqui fugir a nossa manteiga, está bem? Isso é que é importante. Então vamos, o que é que são as camadas simples, está bem? As camadas simples, ou 3, é o quê? É nós dividirmos a massa em 3 partes, mais ou menos a olho, reparem. Nós temos mais ou menos isto, então nós dobramos, não é? Não deixem esta farinha ficar no interior, limpam toda esta farinha, está bem? Porque a ideia não é termos farinha crua no meio. Fazemos aqui, endireitamos, quanto mais direitinho, mais perfeitinhas vão ficar as camadas a nível da massa folhada e a seguir dobramos a terceira e temos aqui a nossa primeira camada, está bem? Vamos endireitar, tirar todo este pó e o que é que nós vamos fazer a seguir? O ideal era deixar descansar, está bem? Por cada camada descansar. Olha, eu vou fazer 2 camadas seguidas e descanso na próxima, está bem? Mas o ideal era realmente nós deixarmos a nossa massa descansar, de preferência, como está muito calor aqui, era descansar no frio, está bem? Mas pronto, eu vou fazer 2 seguidas e depois deixo descansar uma. Então vamos lá, reparem, dobrei. Agora é voltar a fazer o meu envelope, está bem? O envelope, não é envelope, fazer o retângulo novamente. Com calma, com muita calma, que é para não ter a manteiga a fugir, está bem? É importante nós... E depois voltamos a fazer uma camada simples, vamos fazer 3 camadas simples. E só depois disso é que vamos esticar a massa para fazer os nossos croissants, está bem? Ora, muito bem, reparem. Agora já estou a esticar mais para este lado. Reparem que está lisinha a massa, não sei se conseguem ver, porque eu não consigo estar a acompanhar a câmera ao mesmo tempo, mas reparem, temos aqui a nossa massa. Conseguem ver que está a manteiga, mas que está por baixo reparem, está bem? Não há manteiga, não há nenhuma manteiga aqui a fugir, está bem? Reparem, vamos sempre acertando para ficar um retângulo perfeito. Quanto mais perfeitinho nós tivermos, melhor é o resultado. Em termos de sabor, não há muita diferença, porque a massa o sabor vai ser o mesmo, mas em termos de crocância, está bem, se nós mantivermos as coisas direitinhas, vamos ter as camadas mais organizadinhas e mais certinhas, está bem? E convém que façamos as coisas bem, está bem? Vou alargar aqui um pouco. Vamos aqui alargar. Já não posso andar mais ao comprimento. Espero que estejam a gostar e que vejam que não é nada difícil.
está bem? Pronto, e estou pronta para fazer a minha próxima volta simples na minha massa. A queimar, que está bem, porque depois o número de voltas, estas voltas simples, o número depende de qual é o doce que vamos fazer, está bem? Imaginem que queríamos fazer um disco, um palmier, nós aí teríamos que ajustar o número de voltas. Vamos endireitar um pouco antes de fazer a próxima dobra. Reparem, não, vamos lá, uma nova dobra, vou meter para dentro, porque é que se chama dobras simples 1, 3? Uma camada, duas e agora vem uma terceira por cima, está bem? Olhem, aqui está ela. Vamos tentar que, olhem aqui, reparem. Pronto, aqui podemos então deixar descansar 10 minutinhos, está bem? Quanto mais tempo deixarmos nós aqui um bocadinho descansar, mais tempo não é muito, é realmente estes 10 minutinhos. Mais fácil é nós continuarmos o processo, está bem? Pronto, olhem, como veem, eu vou-vos mostrar, não é? Aqui para vocês verem as várias camadas, conseguem ver, não é? Olhem, e com isto tudo vou já avançar. Não descansou os 5 minutos, mas eu vou pedir que vocês aí em casa deixem realmente a massa descansar, está bem? Eu vou avançar, até porque depois fica muito tempo. Então vamos lá. Não esquecer, vamos ter 3 voltas na nossa massa. 3 voltas simples, porque podíamos ter voltas em livro, tá bem? Não é? Pronto, mas isso veremos isso noutros trabalhos futuros. Então vamos lá, continuar, ter atenção. Vou-vos mostrar novamente, olhem aqui, não veem uma ponta de manteiga a sair, tá bem? O que significa que estamos a colocar, a fazer, a dar a ação mecânica adequada no rolo, tá bem? Ou na massa. Se tivéssemos um laminador, claro que o resultado é diferente, tá bem? Mas nós, em casa, não temos este tipo de equipamento industrial. Mas não significa que não possamos fazer as coisas na mesma. Temos um pouco mais de trabalho. Mas quem sabe fazer as coisas à mão saberá certamente se um dia for o caso de irem trabalhar para um sítio com a maquinaria mais rápido, vão perceber até como é que funcionam as coisas, está bem? Porque já sabem qual é o procedimento. Então vamos lá. Continuar, é preciso ter muita atenção neste processo de estender. Reparem. Como vêem, não é nada difícil. Demora um pouquinho. Pronto, temos que fazer aqui os nossos ajustes. Ora, vamos lá. Reparem, está quase, posso alargar, porque dá mais jeito. Temos que ter atenção ao espaço que temos. Ora bem, reparem, eu acho que vai ficar aqui um belo trabalho, uns belos croissants. Os croissants também podiam fazer, por exemplo, um doce de ovos, podem pegar em chocolate, podem pegar em doce, num creme de chocolate, se quiserem rechear os vossos croissants, está bem? Isto fica um bocadinho a gosto de cada pessoa. Tá, está pronto a fazermos a nossa terceira volta. Terceira volta simples, aqui está, tá bem? E agora sim vou deixar descansar a minha massa para fazermos a seguir os nossos croissants. Então, até já! Ora bem, temos aqui então a nossa massa.
reparem, aqui está ela, podem ver como está a massa, só para terem uma noção, está bem? Então agora vamos fazer o quê? Vamos esticar a massa para depois fazermos os nossos croissants, está bem? A ideia agora é realmente formar um retângulo e depois cortar no formato dos croissants e enrolar, está bem? E depois deixar levedar. Aqui o tempo de levedar vai ser cerca de 45 minutos, mais ou menos, 45, uma hora. Temos que ver a seguir, está bem? Ora, muito bem. Vamos então fazer o nosso retângulo o mais perfeitinho possível. Aqui podemos cortar a massa se quisermos, reparem, se for der mais jeito podemos cortar ao meio, até porque não vamos fazer os croissants assim tão grandes, está bem? Depois já ajustamos conforme quisermos. Aqui é que realmente temos que pôr a massa mais ou menos fina, porque depois temos que enrolar, cortar em triângulos para fazer os nossos croissants, está bem? Eu vou cortar metade da massa para poder estender um pouco mais. Olhem, se vocês virem, está bem? Temos então aqui as várias camadas direitinhas de margarina, está bem? Vou então colocar para este lado para ganhar espaço. Ora bem, vamos lá. Este processo é engraçado, está bem? Ainda é engraçado nós vermos que podemos obter os formatos que nós quisermos com as massas, está bem? Podemos juntar um pouco de açúcar, um pouco de canela. É um bocadinho, porque a massa folhada por si só é muito boa, está bem? Pronto, está quase no ponto. Vamos ver se ela está com a mesma grossura. Está quase. Ainda vou esticar mais um bocadinho. Pronto. Penso que já está boa. Então reparem. Vamos cortar. E vamos então fazer triângulos, está bem? Triângulos. Pronto, estou a cortar um pouco o olho. Claro que se nós usássemos uma medida, tínhamos a garantia que os croissants ficavam todos do mesmo tamanho, está bem? Pronto, reparem. Então, temos o nosso triângulo, estão a ver? Então, nós estendemos um bocadinho e a seguir rodamos e damos-lhe o formato de croissant. Conseguem ver? Depois colocamos aqui no nosso tabuleiro, está bem? É simples, basta. É suficiente, reparem, é fazer o mesmo em todos. Vamos, esticamos bem, aqui damos-lhe um jeitinho, não é, ao triângulo, e a seguir enrolamos no formato. É só enrolar, tá bem? Temos logo aquele formato que todos nós conhecemos de croissant. E a fazer isto até terminar a massa. Como vos digo, podem colocar chocolate, podem colocar doce, podem rechear os vossos croissants, tá bem? Depois deixamos levedar durante 45 minutos. O procedimento é sempre o mesmo, tá bem? Trazemos os croissants para uma área onde não tenha muito ar, cobrimos os croissants
e deixamos levedar, tá bem? Até já! Ora, muito bem, já passou os 45 minutos 50 a massa, os croissants a levedar. Vamos ver como é que eles estão, tá bem? Ora, muito bem, acho que estão no ponto, como podem ver, já estão bem crescidos. Então agora é só pincelar os nossos croissants, tá bem? Vamos pincelar bem, gosto dos croissants, vocês, pronto, não sabem, mas ficam a saber, gosto deles bem amarelinhos, tá bem? Vamos pincelar bem e vamos assar. Como é massa folhada, convém que as temperaturas do forno sejam altas, está bem? Eu vou cozer, salvo seja, assar os meus croissants a 200 graus, está bem? Até ficarem com a cor pretendida, que é bem douradinhos, está bem? Pronto, e então, cá estão. Como podem ver, os croissants, não sei se conseguem ver bem, só vou colocar a assar e estão prontos a degustar depois de assados. Ora, vamos lá ver. Vou fazer o mesmo a este tabuleiro, está bem? Muito rapidamente. Faço o mesmo, pincelo. Quanto melhor ficarem aqui bem pinceladinhos, mais bonitinhos ficam depois no resultado final. Ora, muito bem, agora está quase, os nossos croissants estão quase prontos. Acho que vai valer a pena este bocadinho que passamos a fazer croissants. Então, até já! Ora, muito bem, já passaram mais ou menos 10, 12 minutos. Vamos ver se os nossos croissants já estão assados, está bem? Ora, bora, vamos lá. Ora, muito bem. Já estão assados, sim. Ora, reparem aqui nos nossos croissants. Aqui estão eles. Vou aproveitar e colocar estes no forno. Desculpem o barulho. Vejam como temos aqui os nossos croissants. Ora, muito bem. Vamos colocar aqui uma espátula. Estão quentes. Reparem, tem mesmo bom aspecto. Eu coloquei aqui chocolate dentro de um, também vos vou mostrar. Vamos ver se consigo cortar sem me queimar. Está muito quente. Estão mesmo quente. Ora, muito bem. Este tem chocolate por dentro. Ora, aqui está. Reparem, tem aqui os croissants feitinhos, tá bem? Espero que gostem da receita. E neste coloquei chocolate no seu interior. Se repararem, está ali a fugir um bocadinho de chocolate para os miúdos. Espero que gostem da receita. Até à próxima!